Senhor, queridos, uma breve meditação em Neemias 9, que fala sobre arrependimento e a confissão de pecado do povo de Israel. Nós sabemos que Neemias, ele fica muito triste quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém e a cidade está derribada, posta a fogo, seus muros postos a fogo, e ele pede ali ao rei que lhe dê permissão para que ele vá até lá a sua cidade, reedifique os muros de Jerusalém. Ali ele consegue, diante do rei, a benevolência do rei, ele vai, chega lá, o pessoal, todo o povo, embora se levantasse alguns que não queriam, levanta Sambalate, Tobias, e se levanta contra aquela obra, mas tudo aquilo que o Senhor colocou e tem um firme propósito em fazer, será feito, o homem querendo ou não. E ali eles conseguem, começam a trabalhar para a reedificação dos muros de Jerusalém. E nós vemos que você leia Neemias, leia o livro de Neemias, que você vai entender melhor. E chega ao ponto em que o povo ele começa a reedificar os muros de Jerusalém, mas eles entendiam que antes de reedificar os muros, que era só o exterior, eles precisavam reparar primeiro o interior. E o interior que eles precisavam reparar eram dentro de si, dentro deles mesmos. E nós vemos em Neemias 9 que eles começam a fazer confissão dos seus pecados, mas o interessante é que eles começam a fazer confissão dos pecados dos seus pais, do povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito, estava sofrendo nas mãos opressoras de Faraó, e ali eles levantam um clamor. Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Deus liberta aquele povo, tira o povo do Egito com mãos fortes, mas aquele povo todavia foi um povo ruim, murmurador, um povo que não valorizou em nenhum momento ao Senhor. E agora os filhos, a palavra do nosso Deus fala que os seus filhos, a descendência, vem descendência após descendência, anos à frente, eles com a sua cidade derribada, posto a fogo, eles veem que tudo aquilo foi consequência de tudo aquilo que o povo já fazia lá atrás, consequência dos seus pecados. E aqui eles estendem o seu arrependimento, a confissão dos seus pecados, e é muito lindo quando nós vemos aqui que fala assim, no versículo 1 de 9 de Neemias, ele fala: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha só, aqui fala que os da linhagem de Israel, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, as descendências seguintes, os que eram da linhagem daquele povo de Israel, eles traziam sobre si pecados hereditários. Como assim, pastora? Os seus pais pecaram, os seus filhos continuaram no pecado dos seus pais, os filhos dos seus filhos continuaram no pecado de seus pais, e assim foi. E a palavra do nosso Deus fala que eles reconhecem, no versículo 7 do capítulo 9, eles falam: tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e tirastes de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência. E no 9, viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. 10, fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos. 11, dividiste o mar perante eles de maneira que os atravessassem seco. 12, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo. 13, desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles, deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. 5, pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar, e assim por diante. Porém, no 16, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos. Lá na frente nós vamos ler assim, tomaram cidades fortificadas
terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas em abundância, comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes. E ali eles reconhecem, no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos profetas. Olha aí, o Senhor, com tudo que eles fizeram, o Senhor ainda foi benevolente com eles, misericordioso, e a palavra do nosso Deus fala que o Senhor aturou isso por muitos anos. E eles ali, eles reconhecem diante do Senhor que tudo aquilo que eles passaram, todas as mazelas, todos os sofrimentos que o povo estava passando, e a chegar ao ponto de hoje a cidade estar da forma que estava, derribada, os seus muros postos a fogo, era só consequência de tudo aquilo que eles já vinham fazendo anos e anos contra o Senhor, que o povo vinha trazendo contra o Senhor. E com tudo isso, Deus sempre estendendo as suas misericórdias. É porque nós temos pouco tempo, porque esse vídeo vai para o WhatsApp, não pode ser grande. Mas você lê no capítulo 9 inteiro, que você vai ver tudo que o Senhor fez, e tanto que o Senhor fez. E aquele povo sempre se levantando contra o Senhor. Mesmo assim, o Senhor, no 31 do 9 faz: mas tu, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Eu quero te dizer nesta manhã, querido, que este povo, para que aquela cidade fosse reconstruída, eles tinham que tratar dentro de si primeiro. Tinha que vir de dentro, seu interior. Eles precisavam entrar em comunhão com Deus. Eles precisavam se arrepender profundamente dos seus pecados e se colocar diante de Deus, porque não adiantava reedificar muro, reedificar cidade, nada, se dentro deles estivesse corrompido. E o Senhor, ele toca no coração de Neemias. Neemias vai lá até aquela cidade, proposto a reedificar os muros, mas Deus sabia que quando Neemias chegasse lá, aquele povo seria tocado ao ponto de reconhecer que antes de reedificar a cidade, eles tinham que reparar o erro dentro do seu próprio altar, dentro de si mesmo. Eles tinham que se reparar primeiro que não adiantava a cidade estar linda, toda feita, toda bonita, e eles dentro estarem podres, sujos, cheios de pecado. Então eles precisavam reconhecer, né? E eles reconheceram e falaram diante do Senhor: Senhor, sabemos que tudo isso tem ocorrido e nós chegamos até o ponto que chegamos pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades, pelos erros de nossos pais, porque nós continuamos no pecado de nossos pais, mas e o Senhor, como um Deus misericordioso, sempre nos deu uma oportunidade, como nos deu agora, mais uma vez, de estarmos nos colocando diante de Ti e podemos reedificar não só as cidades, porque são só muros, só terras dentro de nós. E ali o Senhor dá uma oportunidade nova para eles, porque o nosso Deus é misericordioso. E eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor, ele já deu uma oportunidade para mim e para você no dia de hoje. A sua misericórdia já se estende sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer nesta manhã, querido, Deus, ele tem usado de misericórdia conosco todos os dias. Aí você fala assim: ah, mas a minha vida está desse jeito, como é que Deus pode ser misericordioso? Eu quero te dizer que muitas das vezes somos nós, os erros, as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, porque todos aqueles que fazem uma compra no cartão de crédito, a fatura vem. O pecado também é assim. Mesmo que você peça perdão ao Senhor pelos seus erros, a consequência dos teus atos virão ainda nessa terra. A palavra de Deus fala que tudo que você semeia, você vai colher um dia. Então nós temos que entender que mesmo que o Senhor nos perdoe, nos dê uma nova oportunidade, a consequência dos nossos atos, elas virão sobre cada um de nós. Então nós devemos refletir. Antes mesmo de errarmos, nós temos que pensar que aquilo vai ter uma consequência lá na frente. Perdoar, o Senhor perdoa, mas nós vamos ter sim que pagar a fatura que vem. E esse povo teve que pagar. Eles tiveram que lutar para reconstruir a cidade, eles tiveram que se converter verdadeiramente, se colocar diante do Senhor verdadeiramente, e ali se propuseram a não pecar mais, para que eles pudessem viver em paz junto com o Senhor. Então eu quero te dizer nesta manhã, a misericórdia do Senhor, como para aquele povo se estendeu, para mim e para você
você se estende todos os dias. Quando a tentação vier, Jesus foi tentado no deserto. O diabo chegou diante dele com tantas propostas. E o diabo, ele chega para mim e para você: não ceda à tentação, não ceda. E peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude. Não quero ser tentado não, Senhor. E se eu for, me dê força para resistir, para que a fatura não venha no final do mês. Amém? E se a fatura vier, querido, peça ao Senhor: Senhor, me ajude. Eu errei, eu pequei contra ti. Me ajude a passar por essa situação e o Senhor com certeza te dará vitória. Amém? Deus abençoe a todos.